Senhores telespectadores, visitamos hoje o concelho de Proença Nova. Este concelho não é dos mais conhecidos. Fica cá muito para o interior. Isto é Beira Baixa. Beira Baixa e distrito de Castelo Branco. Uma beira bem interior. Para norte fica o concelho de Oleiros. Para o ocidente fica o concelho da Sertã e o concelho de Mação. Para o oriente é o concelho de Castelo Branco. E para sul confina um pouco com Vila Velha de Ródão. Tem 395 km², portanto quase 400 km², o que na média dos concelhos portugueses é muito. Tem uma população média 9.600 pessoas, das quais cerca de 3.000 aqui na cabeça do concelho, que é esta vila em que estou a falar-lhes, e as outras dispersas por mais de 100 lugares. A economia baseia-se fundamentalmente no Pinhal, chamam isto a região do Pinhal. Bom, mas o interesse é este, é que é uma terra antiga, mas que está agora a dar um salto em frente enorme, enorme. É uma terra que está a fazer a sua passagem do mundo arcaico e quase feudal em que nasceu para um tempo moderno, com atrações que, como vão ver, são perfeitamente surpreendentes. Aliás, eu vim aqui apresentar-lhes a vila, aqui nos terraços de um grande prédio em construção. É a futura estalagem das Amoras. É uma coisa grande, com quase 40 quartos, deve abrir no fim deste ano. E estou convencido de que muita gente vai vir aqui para ver algumas das coisas que lhes vou mostrar. A história da vila de Proença Nova é uma história silenciosa. Mas, apesar disso, é uma história que ainda se reflete muito na forma que a terra hoje tem. Ela, no século XII, foi dada a toda esta grande região, tudo isto aqui, entre o Erge e o Nabão, que é uma região enorme, tudo isto foi dado pelos reis às ordens militares. Bom, foi dado por uma razão. Essas ordens eram ordens de combatentes. E isto aqui eram regiões onde, ora havia mouros, ora havia cristãos, ninguém se podia instalar porque vinha logo o adversário, e isto era um banho de sangue, a terra não progredia. Portanto, era preciso fixar aqui homens combatentes capazes de fixar uma fronteira. E isto é dado à ordem dos hospitalários. Os hospitalários são uma ordem ligada com as cruzadas do século XII, e são os cavaleiros de São João de Jerusalém. Era aqui que eles tinham um passo, e daqui eles dividiram depois a terra em corelas, pelos camponeses, que atraíam de longe, e cada um tinha a sua corela para poder viver. As terras melhores, isso era o mesmo da ordem. Por isso, ainda hoje, há aqui locais que se chamam o Chão da Ordem, que é uma terra muito boa, a Lameira da Ordem, também uma terra muito fértil, o Casal da Ordem, também uma magnífica terra para dar pão, o Vale dos Clérigos, ali para o pé da Sertã, há a Várzea dos Cavaleiros. Tudo isto são nomes que se referem ao tempo em que isto pertencia à Ordem de São João de Jerusalém, que depois se chamou Ordem de Rhodes, porque eles são expulsos de Jerusalém, mas vão para Rhodes, onde se bateram com uma extraordinária valentia contra o avanço turco sobre a Europa. Depois são expulsos de Rhodes, vão para a ilha de Malta, e em Malta foram eles durante séculos o ferrolho que evitou o avanço dos turcos. Bom, hoje em Portugal são a Ordem do Crato, porque aqui o grão priorado deles era na Vila do Crato.
Quando a gente fala do prior do Crato, o prior do Crato é o prior da Ordem de Malta em Portugal. Bom, mas o facto disto pertencer aos cavaleiros hospitalários fazia com que não houvesse grandes propriedades, não houvesse grandes templos, não houvesse palácios. Aqui não, na vila não há um único palácio de solar, porque eles não queriam lá fidalgos. Isto era só para eles. Não havia sequer construções coletivas, como há em todo o país, uma ermida no cimo de cada monte, um mosteiro no fundo de cada val. Aqui não há nada disso. É realmente uma terra pobre de monumentos. Pobre de monumentos. Vêm atrás de mim a Cruz de Malta. É ainda um dos últimos vestígios do domínio dos cavaleiros aqui nesta terra. Um outro vestígio curioso é uma imagem de São João Evangelista, que era o patrono dos cavaleiros de Malta. Fizeram lá umas obras na igreja, escavaram o chão e apareceu enterrado o São João Evangelista. Uma belíssima peça do século XVI. Mas, fora disso, nada aqui nos lembra já a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Estou a falar-lhes no que era o centro da Vila Antiga. O centro. Atrás de mim fica a igreja, na minha frente fica a Câmara Municipal, e entre a Câmara e a igreja fica uma estátua, que é a principal figura nascida aqui em Provença Nova. Quem é ele? Bom, olhem, é o padre doutor Pedro da Fonseca, um rapazinho que nasceu aí numa... parece que foi mesmo aqui. Isto antigamente não se chamava Provença Nova, chamava-se Cortiçada, e já lhes vou dizer porquê. E o rapaz nasceu aqui, era esperto, os jesuítas tomaram conta dele, estudou em Évora, revelou-se muito inteligente, vai para Coimbra, é professor e chamam-lhe o Aristóteles português. Tudo isto no século XVI. Ele nasceu em 1528, morreu em 1599, portanto é um homem do tempo do Camões. Escreveu sempre em latim os comentários do Aristóteles. Portanto, é claro, é um homem que não cria nada de novo, mas comenta as lições do Aristóteles com uma subtileza, com uma habilidade extraordinária, que fizeram dos seus comentários livros que correram todas as universidades da cristandade. Os livros do padre Pedro da Fonseca tinham uma grande autoridade, numa altura em que o importante era saber o que o Aristóteles dizia. Aristóteles era tão importante que até não lhe chamavam apenas o mestre, em latim, claro, portanto, magister. E o argumento fundamental naquela altura era magister dixit. Se o magister dixit, quer dizer, o mestre disse, então se o mestre disse, está tudo provado, pronto. Desde que o mestre disse, é porque é verdade. Infelizmente, ainda hoje há muita gente que procede dessa maneira. Fulano disse, então é que é verdade. Em vez de esgravatarem a ver qual é a verdade verdadeira. Bom, mas o facto deste estudante, depois professor em Coimbra, ser a maior figura de toda a região, mostra bem o que foi o domínio dos cavaleiros. Aqui ninguém podia chegar a ser grande. É muito provável que o nome Cortiçada tenha a ver com cortiça ou com cortiço, porque isto é uma região já de transição da beira para o Alentejo e há realmente muitos sobreiros e aqui há muita cortiça. Essa cortiça é utilizada para os cortiços das abelhas e faz aqui um mel excelente, do melhor mel que há em Portugal. Aliás, o doce da terra são as tigeladas de mel,
que é realmente um doce típico local daqui e que documenta imediatamente a grande abundância de enxames de abelhas. Ora, os cortiços aqui faziam-se com 4 pranchas de cortiça. Bom, mas acho que uma aldeia vizinha, com inveja, inventou uma outra explicação. Isto chama-se cortiçada porque aqui os moradores um dia olharam para o céu, estava uma linda lua cheia e eles disseram lá de si para si: a gente vai subir até à lua. Bom, mas como é que a gente há de subir se não há escada? Isso não faz mal. Foram buscar os cortiços todos, puseram assim um cortiço aqui, depois puseram outro cortiço em cima deste, 2, depois puseram outro cortiço em cima deste, 3. Bom, foram subindo, até que já estavam quase na lua, mas ainda faltava um cortiço. Então, reuniram-se todos aqui neste largo. Como é que vai fazer? Falta um cortiço. E houve um que teve uma bela ideia. É simples. Tira-se o cortiço cá de baixo e põe-se lá em cima. E passaram o resto da vida inteira a tirar o cortiço cá de baixo e a pô-lo lá em cima, mas nunca conseguiram chegar à lua. Gosto muito desta história porque em certos aspectos lembra certas maneiras portuguesas de fazer. Tira-se o de baixo e põe-se no de cima. É claro que assim nunca se chega a parte nenhuma. É uma anedota que se supõe ter sido inventada aqui pelos vizinhos de Sobreira à Formosa, que têm também magníficas cortiças. A razão é simples: cortiçada, naturalmente por sua terra, com inúmeros cortiços, com inúmeras abelhas e, portanto, com muito mel. Esta lenda dos cortiços, é claro que sugere que o sobreiro faz parte do mais antigo revestimento vegetal da região. O sobreiro e também a oliveira. A oliveira, ainda hoje aqui, a mais antiga festa, que é a Senhora das Candeias, é em março. A candeia que se enche com azeite e que iluminava. Há aqui imensas coisas relativas ao culto do azeite. Bom, mas depois do tempo do sobreiro e da oliveira, vêm outros tempos. Vem a época do castanheiro. O castanheiro, que é uma árvore generosa, que alimenta o povo durante o século XVI, XVII, até XVIII. Há milhares de castanheiros. Mas vem uma praga, mata o castanheiro, e depois há o tempo do pinheiro. Grandes pinhais a toda esta área chamam a área do pinhal. Bom, mas vem o fogo e começa a matar o pinhal. O fogo, porque diabo é que há tanto fogo? Pois as pessoas dizem: bom, compreendo, o fogo, olhe, em parte é que a propriedade aqui é muito pequenina e se um vizinho limpa a sua parcela, o vizinho ao lado não limpa e quando pega o fogo leva isto tudo. Bom, mas há outra razão, que é uma razão económica. É que quando arde um pinhal, os donos têm que vender os pinheiros ali dentro de pelo menos 2 meses, porque depois dá-lhes o bicho e a madeira não serve para nada. Portanto, quando arde um grande pinhal, desce o valor da madeira e os madeireiros fazem um negociarrão. A verdade é que os pinhais continuam a ser destruídos e, para não serem, começaram-se a tomar medidas, entre elas, olhem, esta. Fizeram aqui uma pista no meio do pinhal, é mesmo no meio do pinhal, para os aviões. É quando se nota aí um fogo no meio da mata, os aviões levantam voo, atacam o incêndio, mas isso é só na altura dos fogos. Aqui há 1 ano ou 2, passou aqui um empresário inteligente, alemão, e viu, mas que rica pista, mas que rico clima, aqui quase nunca há inverno, e pediu para pôr aqui uma escola de paraquedistas. À primeira vista, já estão aqui
em Provença Nova, uma escola de paraquedas, que raio de disparate. Bom, isso era lá com ele, isso era lá com ele. Ele comprou o avião, arranjou os instrutores, instalou-se aqui, veio cá o Sr. Ministro, que por acaso era a Sra. Ministra, e inaugurou-se uma escola de paraquedismo. Pois, em poucos meses, entre junho e dezembro do ano passado, aqui nesta pista, houve 17 mil saltos. Reparem como é bonito, veio lá de cima. Todos saltaram. Quem quiser aprender a saltar, tem aqui um curso, devo dizer que não é nenhuma fortuna, por 1.500 euros, faz-se o curso completo e pode-se saltar de um avião. Quem não quiser o curso, mas quiser só o prazer de dar um saltinho, olha, um saltinho agarrado, é claro, por um instrutor, que o agarra com confiança e pode saltar à vontade lá de cima. Isso custa 150 euros e o número de inscritos está a crescer de dia para dia. Parece que toda a gente pressente que é cada vez mais preciso a gente saber saltar de paraquedas. Eu penso que esta experiência, aqui, no meio da beira interior, que está a atrair gente de todo o mundo, vêm para aqui europeus, asiáticos, africanos, americanos, tirar o curso de paraquedismo e está a transformar a medieval Provença Nova num centro turístico universal. Este exemplo é uma lição de todos os portugueses. Assim, sim, podemos ter futuro turístico. Desses tempos da Idade Média, em que a terra era povoada por pobres camponeses que tinham que trabalhar para os cavaleiros da Ordem do Hospital, ficaram vestígios. Vestígios pelos quais as pessoas às vezes nem dão conta. Eu penso que um dos mais curiosos é a tradição da fabricação de presuntos. Nos pactos de exploração concedidos pelos cavaleiros do hospital, os colonos, plebeus, tinham sempre a obrigação de entregar uma certa quantidade de géneros, uma quantidade de azeite, uma quantidade de trigo, ou disto ou daquilo, isso variava muito, mas uma coisa que aparece em quase todos os pactos de exploração é um quadrazil. Bem, a palavra quadrazil hoje já se não diz, hoje um quadrazil chama-se presunto. Aquela pobre gente, para poder entregar aos senhores cavaleiros um presunto, tinha de criar um porco. E um porco não tem um presunto. Portanto, era preciso ter uma marrã e ter uma manada de leitões, e com isto cria-se aqui nas terras do interior a tradição de curar o presunto, porque o quarto traseiro do porco, para se transformar no presunto, demora meses de trabalho. E essa técnica, que é complexa, é aprendida ao longo de toda a Idade Média e chegou aos dias de hoje. É claro que para ter o porquinho do ano seguinte não se tem só um, porque a marrã tem naturalmente várias crias e daí nasce o costume de comer o leitão. Eu estou a falar-lhes numa fábrica modular de produção de presuntos. Isto é o presunto típico que eles criam. Isto é exportado para todo o país. Eles fazem aqui por ano mais de 150 mil presuntos. E eu aproveito para um desabafo. Eu, o ano passado, fui lá abaixo, a Vila Real de Santo António, e fui até a Ayamonte,
E fui a uma daquelas lojas e comprei um belo presunto de pata negra. Custou caríssimo, caríssimo. Bom, trouxe o presunto, entreguei aos meus filhos e afinal o presunto não se pôde comer porque só tinha gordura. Bom, aqui o nosso velho presunto português, isto é um corte, como vêem, não tem gordura nenhuma. Isto é inteiramente febra. E isto é 3 vezes mais barato que o tal presunto pata negra que a gente vai buscar tão longe. Provença Nova está, portanto, a viver uma fase de ressurreição. E como é natural, as atenções voltam-se principalmente para a gente nova. Eu impressionou-me ver aqui, nesta vila, que eu conhecia há tantos anos, mas sempre assim uma vila amodorrada, uma vila de portas fechadas. Agora venho aqui, vejo uma vila com 3 bibliotecas. Eu estou-lhes a falar na Biblioteca Municipal, que é realmente um exemplo. Isto é a secção dos adultos, há imensa gente a ler, há ali uma secção de miúdos, de crianças, que nos intervalos da escola vão para ali e é impressionante ver aquilo. Dezenas de crianças a folhear, a folhear. Bom, mas há uma coisa que me parece nova e muito importante. Trazer aqui um morador já com idade e tal, aqui à biblioteca, sentar-se, requisitar um destes livros, isso não é muito fácil. Então, há um processo que é este. Aos sábados, a biblioteca tem um cinema com uma magnífica plateia, que leva quase 200 lugares. Todos os sábados exibem um filme de estreia em Portugal, e o morador vem pelo menos ver o filme, mas para ir ao filme tem que passar pela biblioteca e ver uns livros, e tem-se conseguido este resultado espantoso. A biblioteca abriu há meia dúzia de anos, parece que exatamente em 1995, e de então para cá já passaram por aqui 60 mil pessoas. Bom, 60 mil pessoas num concelho cuja população é de 9.600 habitantes é impressionante. Por este caminho, sim, acredito que estamos a preparar o futuro. É por isso mesmo que nesta altura esta pequena vila de Provença Nova traz nas universidades do país 300 estudantes. São 300 pessoas que saíram daqui, nascidas nessas fazendas, nessas corelas, muitas vezes filhos de gente pobre. Quando voltam, estão formados, são médicos, são engenheiros, são advogados, são economistas, são professores de literatura, são docentes. Bom, mas é assim que se fazem as grandes terras. Outro valor turístico é o das praias fluviais. Aqui à volta da vila há 3 praias fluviais e todas elas em lugares lindíssimos. Foram organizadas, urbanizadas, têm vigilância, as águas são de 15 em 15 dias examinadas. Aliás, esta aqui é de água da nascente que vem da rocha. E são de facto lugares encantadores. Isto no verão, aqui nesta região tão longe do mar, atrai imensa gente.
Mas há outras coisas muito notáveis, embora menos vistosas, aqui em Proença Nova. Para mim é exemplar isto que estamos a ver. Recordo-me, isto há 7 anos, era um pinhal fechado. Pinhal. A Câmara comprou o pinhal e depois vendeu os lotes a 1 escudo cada metro. Quer dizer, deu os lotes a quem quisesse estabelecer as suas indústrias. Passados 7 anos, estão a ver 32 empresas, jovens empresas, um pouco de tudo, de pavimentos de madeiras tratadas para a marcenaria, de carpintaria mecânica, de fabricação dos queijos, há uma fábrica de leitões, de pastelaria, de salsicharia, de plásticos, de mármores, serralharias várias, materiais de piscina, construção civil, eletricidade, adubos, reparações de automóveis. São 32 unidades pequenas, mas que ocupam gente e que representam um futuro para esta terra. Eu acho que é extremamente importante esta lição. Tentar fixar pequenas indústrias. E é à custa disso que no futuro teremos de viver. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplay.